Eu sou o pastor Mário Luiz Gonçalves Cavalcante. Olá, igreja! Faça comigo a leitura do texto de Lucas, capítulo 5, versos de 1 a 11. Diz assim: Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois, à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: Não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Ore comigo nesse momento. Senhor, louvado e exaltado seja o teu nome. Pai, eu te peço, por favor, abençoa esta mensagem para que possamos cada vez mais ser obediente ao teu Filho Jesus Cristo. No nome dele te oramos. Amém. Certa vez, uma irmã de nome Suzy saiu de casa e Deus falou com ela: Saia, mas deixe o portão sem a tranca. Ela não entendeu por que o portão do quintal devia ficar destrancado, mas resolveu obedecer ao Senhor. Hoje, o tema da mensagem é obediência a Jesus. Você é obediente? A obediência a Jesus, em primeiro lugar, ela precisa ser na teoria. Jesus ensinava a multidão e tinha ainda como assistência os discípulos pescadores, que já estavam cansados de uma noite de trabalho fracassada, limpando as redes para a jornada da próxima noite. Mesmo trabalhando, escutavam a Jesus e a seus ensinamentos. Por isso, Simão Pedro resolve obedecer a Jesus depois de, digamos, um pedido inadequado. Não é possível, se você pensar comigo, pilotar um avião sem que antes se aprenda na teoria como aquela aeronave funciona. As suas possibilidades, pontos fortes, fracos, sem se ter um entendimento de que tipo de tempo ela pode enfrentar, temperatura, ventos e outras coisas que são adequados àquela aeronave para que ela seja pilotada de uma maneira correta e segura. Assim também é na vida do cristão. É preciso que eu e você, a gente saiba e conheça a palavra de Deus e conheça ela muito bem para que seja possível, de forma efetiva, colocá-la em prática. Eu e você precisamos estudar cada vez mais a palavra de Deus. A obediência a Jesus, em segundo lugar, ela precisa ser também na prática. Mas, afinal, por que o pedido que Jesus fez era inadequado? Porque Jesus era carpinteiro e quem entendia de pesca eram os pescadores. Eles sabiam que o melhor horário da pesca era à noite, já havia passado esse horário,
e não haviam pescado nada, já estavam cansados, com sono, fome, talvez. Mas Jesus manda lançar as redes novamente. Simão, então, parte para a obediência prática. Isso me lembra o que diz Tiago, lá no capítulo 1, verso 22. Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Uma vez conhecendo a palavra de Deus e conhecendo a Jesus, não é possível deixar seus ensinamentos apenas na teoria. É preciso viver seus princípios, que são eternos e valiosos. Num mundo perdido, seu testemunho de obediência fará toda a diferença. Coloque em prática a palavra de Deus. Mas ainda a obediência a Jesus, em terceiro lugar, sempre valerá a pena. Diante de uma pesca tão maravilhosa, Pedro fica apavorado. Como explicar o que estava acontecendo? Redes se rompendo, embarcações quase afundando, quantidade absurda de peixes. Era necessário se ajoelhar diante do Senhor e adorá-lo, se quebrantar diante dele, porque obedecer a sua palavra vale muito a pena. O que me lembra uma outra história que se conta que um menino estava sentado junto ao portão de sua casa e quando de repente estava sentado ao portão da sua casa, na frente do acesso da propriedade do seu pai, quando de repente Napoleão se aproxima com seus homens e ele queria cruzar aquela propriedade, porém o menino o impedia. Zangado, o imperador gritou com ele, com o menino, dizendo: Menino, eu sou Napoleão Bonaparte, o imperador, abra este portão. Muito educado, o menino tirou o chapéu e perguntou: O senhor vai querer que eu desobedeça meu pai? Então, desculpe, este portão está fechado. Aqui ninguém passa conforme meu pai determinou. Então Napoleão virou-se para seus generais e disse: Deem-me 1000 homens como este menino, e conquistarei o mundo todo. E foi-se por outro caminho. Obedecer na teoria e na prática os ensinamentos do Senhor Jesus sempre trarão benefícios para mim e para você. E ainda para quem estiver próximo. Os peixes alimentariam a muitas pessoas. Assim também agora Simão pescaria pessoas para o Senhor Jesus. Seja obediente e experimente as maravilhas do Senhor em sua vida. Na volta para casa, na volta para casa daquela irmã que eu disse na introdução, lá no início, não é? Na volta para casa da irmã Suzy, aconteceu um tiroteio na sua rua. Ela conseguiu entrar rapidamente em sua casa e se abrigar porque o portão do quintal estava destrancado. Porque ela resolveu obedecer ao Senhor. E você, tem sido uma pessoa obediente? O cristão precisa obedecer a Jesus. Que Deus te abençoe.